Neste vídeo e nos demais que eu colocar aqui no canal, eu vou apresentar para você, em uma pequena série, uma discussão sobre planejamento e definição de metas. Ao longo desses vídeos, eu vou contextualizar o conceito e a prática de planejamento, vou classificar e também vou diferenciar os níveis das metas e dos planos que fazem parte do processo de planejamento. Vou introduzir o conceito de planejamento, seguindo com a apresentação da metodologia de gestão por objetivos, e então eu vou introduzir para vocês o que nós entendemos ao longo desses vídeos como o processo de planejamento organizacional. E ao fim desta série de vídeos, eu vou rapidamente apresentar os benefícios e as limitações inerentes ao dia a dia de quem realiza ou trabalha em favor do planejamento nas organizações. Para nós iniciarmos essa discussão sobre planejamento, nós vamos voltar um pouco atrás e entender o que é a prática ou a ação de planejar. Quem planeja olha para o futuro, e quem olha para o futuro tem a responsabilidade de entender ou decifrar quais são os principais objetivos ou as principais metas que devem ser buscadas por aquele conjunto de pessoas, processos e recursos em um prazo específico. Esse prazo ele pode ser um prazo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Fato é que, sem a ação de planejar, ou seja, de tentar desenhar o futuro, não é possível compreender, decifrar ou até mesmo propor metas e objetivos para as organizações. Planejar, portanto, refere-se a brincar de futurologia, mas isso não significa que planejar deve ser feito de maneira irresponsável. Os gestores, no ato de planejar, eles devem tomar os cuidados necessários para que esta ação e todas as outras ações decorrentes do planejamento não coloquem a saúde financeira da organização em risco. Ou se nós não estamos falando de uma organização vinculada ao mercado privado, nós temos que tomar o cuidado para que esta organização não tenha a sua existência corrompida ou comprometida. Óbvio que é impossível prevermos o futuro, mas é possível nós analisarmos possibilidades de cenários que permitam para os gestores identificarem diferentes cenários ou oportunidades que possam encaminhar o contexto organizacional que está sob a responsabilidade deles para caminhos que tragam maiores resultados, não necessariamente apenas resultados financeiros, mas resultados econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. O planejamento, ele constitui uma das muitas funções administrativas, dentre aquelas que foi proposta por Fayol lá no passado. O Fayol mesmo, ele destacava que o planejamento é a principal, a mais fundamental de todas as funções administrativas. Essa importância relacionada à função do planejamento, ela envolve uma complexidade e uma dimensão de responsabilidade que muitas das vezes faz com que as pessoas que trabalhem no planejamento queiram que o que está desenhado em favor de uma possibilidade de planejamento se configure de maneira integral. E aí vem uma dica importante para a gente que está aqui discutindo esse assunto. O planejamento é uma previsão, é uma possibilidade dentre muitas outras que poderiam estar ali dentro daquele desenho de futuro. Por isso, é impossível nós traçarmos um planejamento perfeito e, por consequência, conseguirmos documentar esse planejamento dentro de um plano que traga apenas algo que vai acontecer. Então, o plano ele é um conjunto de previsões que, por consequência, podem ou não podem se concretizar na realidade. Contextualizado o planejamento, eu vou apresentar para vocês agora o conceito de meta. No âmbito da nossa discussão, nós vamos entender meta como uma circunstância ou uma condição desejada de futuro
para aquela organização que define ou elabora essa meta. Toda organização, seja ela pública ou privada, ela existe por causa de um propósito maior, e esse nome desse propósito maior nós vamos discutir daqui a pouco, e por consequência desse propósito maior, as organizações elas estabelecem e desenham metas direcionadas para o futuro dessa organização, em termos de mercado atendido, de sociedade contemplada, produtos oferecidos, serviços que pretende oferecer e assim por diante. Então, a meta nada mais é do que a organização olhar para o futuro e vislumbrar o que ela pretende alcançar neste futuro por meio da sua atividade e foco. Muito bem, existem diferentes tipos de metas. Nós vamos trabalhar com três níveis principais. No nível mais baixo da pirâmide hierárquica da organização, são elaboradas, desenhadas e executadas metas operacionais. No nível intermediário da pirâmide hierárquica da organização, nós encontramos o desenho, a elaboração, o acompanhamento e a execução de metas táticas. E no topo da pirâmide hierárquica da organização, nós encontramos as metas estratégicas. Geralmente, as metas estratégicas elas são elaboradas no topo da organização e a partir delas as metas táticas surgem a partir de um processo de tradução e também de conversão, e as metas táticas, por sua vez, elas são novamente traduzidas e filtradas para então serem transformadas em metas operacionais. Então, aquilo que se decide em termos de meta no topo da organização vai sendo redesenhado e redefinido, mantendo-se a mesma essência, mas trazendo para os diferentes níveis das organizações quais metas devem então ser cumpridas e executadas dentro de cada um desses níveis. Obviamente que, então, quanto mais alto o nível de gestão em que uma meta estiver, mais complexa e mais ambiciosa será essa meta. E quanto mais baixo dentro dos níveis de gestão que existe dentro daquele contexto organizacional uma meta estiver, aquela meta ela vai participar de menor complexidade e também de menor teor ambicioso. Entre as diferentes metas que são mais complexas e são mais audaciosas, existem aquelas que são realmente mais difíceis de serem alcançadas. Mas isso não pode significar que elas sejam metas impossíveis de serem alcançadas. Se você está trabalhando com um time composto por pessoas que estão ali, todas elas envolvidas em atividades estratégicas e participam de cargos estratégicos dentro do contexto da organização, é extremamente importante que essas pessoas, este grupo de pessoas, tenha o seu trabalho voltado para metas que são, em sua maioria, de elevada complexidade, ou seja, muito audaciosas. Por mais que essas pessoas elas sejam estratégicas para a organização e estejam colocadas em um nível de gestão que é o nível mais competitivo dentro do que a organização pretende em relação ao mercado e à sociedade, mesmo assim, a redação das metas deve ser feita com um cuidado que passe para esse time mais competitivo dentro da organização as seguintes impressões ao lerem a mensagem da meta. Que essa meta que é audaciosa, ela também é atingível, porque ela vem redigida por meio de uma redação convincente e ela traz como contrapartida algumas ofertas criativas que não ficam inteiramente presas no quesito econômico. Pode ser por meio de viagens ofertadas ou prêmios que o próprio funcionário que bater a meta pode escolher para a empresa conceder para ele esse tipo de devolutiva, claro que tudo dentro da perfeita legalidade. Esses níveis complexos e audaciosos de metas, que muitas das vezes são recompensados
por estratégias criativas, né, de retorno, eles são, níveis de meta que eles estão muito distantes das metas que são trabalhadas no cotidiano da organização e pela grande parte de pessoas que estão ali envolvidas no dia a dia da organização. São metas que não são resolvidas de maneira corriqueira e também não participam ali de uma solução rápida. Elas vão demandar uma inovação por parte de quem precisa cumprir essas metas e também vai demandar dessas pessoas um engajamento maior para que elas possam se encorajar e alcançar ali os desafios que são impostos a elas por meio dessas metas. Bem, para cada nível de meta que existe, existe um nível correspondente de plano. E se existem um conjunto de metas, existe então um plano que pode contemplar este conjunto ou subconjunto de metas. Bom, o plano nada mais é do que a consequência de elaboração anterior das metas. O plano, ele é o modelo, ele é o meio pelo qual as metas que foram estabelecidas serão, buscadas, elas serão realizadas no contexto organizacional. O que você vai encontrar no plano? Você vai encontrar a especificação de como deverá ocorrer a alocação dos recursos, você vai encontrar a precisão dos cronogramas, dentro dos quais deve acontecer a gestão dessas metas até que elas sejam alcançadas, e também vai encontrar as responsabilidades e os desafios que se espera de cada um dos níveis dos cargos que estão envolvidos naquelas metas que estão sendo buscadas. Lembrando que as metas, elas não especificam e não trazem uma mensagem sobre o presente, mas elas se referem a um futuro que deve ser buscado por aquele contexto organizacional. E o plano, por sua vez, ele especifica de maneira documental quais são os meios pelos quais essas metas podem ser alcançadas. Então, como existem metas operacionais lá na base da pirâmide hierárquica, para explicar como essas metas operacionais elas podem ser alcançadas, existem os planos operacionais. Da mesma maneira como existem metas táticas, que estão localizadas ali no intermediário da pirâmide hierárquica, para explicar como essas metas são alcançadas, existem os planos táticos. E no topo da organização, para explicar como as metas estratégicas devem ser buscadas e alcançadas, existe o plano estratégico. Os planos, eles podem obedecer, perdão, 2 periodicidades principais. Eles podem ser um plano de uso único ou eles podem ser um plano de uso permanente. Um plano de uso permanente, ele refere-se a um conjunto de objetivos que estão acontecendo junto com a organização. Esses planos, eles orientam a organização sobre como proceder a respeito daquilo que acontece de maneira repetida. Geralmente, esses planos tratam de questões relacionadas a procedimentos padrões, vamos assim dizer, relacionados a enfermidades, ausências, tabagismo, disciplina, contratação, demissão e assim por diante. Um plano permanente primário, ele pode envolver assuntos que, embora aconteçam, né, no dia a dia da organização, eles possam ser revistos periodicamente de acordo com a organização, de acordo com o exercício no qual a organização inicia ou finaliza aquele período de revisão das metas que foram estabelecidas. Esses planos permanentes primários, eles podem envolver como conteúdo tanto políticas organizacionais, quanto regras e procedimentos organizacionais. Vou falar aqui para vocês sobre esses planos permanentes primários, exemplificando e explicando o que é um plano permanente na forma de uma política organizacional, o que é um plano permanente na forma de uma regra organizacional
e o que é um plano permanente na forma de um procedimento organizacional. Então, se você tem um plano permanente na forma de uma política organizacional, você sabe que uma política organizacional ela precisa conversar com a organização como um todo. Então, há um amplo escopo por trás dessa política, porque essa política vai ser estabelecida como um guia geral para a ação de todas as pessoas que sejam tocadas por aquele tema no dia a dia da organização. Geralmente, essa política organizacional, ela serve como referência para o estabelecimento de metas gerais e também serve como referência para a elaboração do plano estratégico, ou seja, aquele localizado no alto escalão da hierarquia organizacional. Geralmente também, esses planos permanentes em forma de política organizacional, eles estabelecem alguns limites para o processo decisório da organização. Então, muitas organizações hoje têm políticas de compliance, políticas de diversidade, políticas de ética corporativa. São temas polêmicos que não podem ser simplesmente reduzidos na forma de um procedimento ou de uma regra, mas que precisam trazer, assim, linhas gerais de ação e de orientação que podem ou limitar ou orientar o processo decisório da organização como um todo. Um plano permanente na forma de uma regra organizacional, ele não tem um escopo tão amplo quanto a política organizacional, porque uma regra organizacional, embora ela deva ser respeitada por todas as pessoas que estão naquela organização, não necessariamente ela vai ser exigida da pessoa, porque talvez o que a pessoa faz dentro daquela organização não seja acompanhado ou até mesmo é validado por aquela regra específica. Então, se o escopo de um plano, em forma de regra organizacional, ele é limitado, então as ações e as execuções oriundas, desse plano ou que precisam desse plano para serem orientadas, são mais específicas, não são tão generalistas. Portanto, um plano em forma de regra organizacional, ele se aplica a um âmbito específico. Então, ele não é geral, ele não é amplo, mas ele também não é específico no sentido unitário individualista. Ele conversa, uma regra organizacional conversa pelo menos com um grupo de pessoas. O procedimento também ele não é individual, ele também não é, como é que eu vou dizer para vocês, ele não é específico para uma pessoa ou para um tipo de cargo, mas ele se refere a uma ação padrão. Por isso que existem muitos planos permanentes na forma de procedimento que são reconhecidos como ou são denominados como procedimento operacional padrão. Esses tipos de planos, eles definem etapas precisas para uma ação. E geralmente eles possuem uma relação específica com algumas metas estabelecidas em diferentes níveis de gestão. Então, se você ouvir a expressão POP, por exemplo, procedimento operacional padrão, você vai estar lendo um documento que é um plano permanente em forma de procedimento organizacional. Bem, o que nós queremos dizer, então, quando nós falamos sobre planejamento? O planejamento, no contexto da nossa discussão aqui, significa o resultado que ocorre do cruzamento entre a resposta de duas perguntas. A primeira pergunta: quais são as finalidades futuras da organização? A resposta dessa pergunta é metas. A segunda pergunta: o que vai definir como essas metas podem ser atingidas ou quais são os meios pelos quais essas metas podem ser atingidas? A resposta é plano. Então, quando você tem as metas cruzadas com os planos nos diferentes níveis de gestão, você tem ali o processo de planejamento acontecendo desde a criação, elaboração, documentação, acompanhamento e finalização das metas e dos planos especificamente, ok? Nós já falamos aqui sobre esse tema que é níveis
de metas e de planos, mas eu vou relembrar aqui apenas porque a gente começa a entrar numa parte do conteúdo que fica um pouco mais aprofundada. Então, apenas para vocês lembrarem junto comigo. Na base inferior da pirâmide organizacional, nós temos ali o que nós chamamos de gestão inferior ou gestão de primeira linha, os planos e as metas operacionais. Na gestão intermediária, nós temos os planos e as metas táticas. E no nível superior de gestão, nós temos as metas e os planos estratégicos. Existe uma meta que ela é estratégica, mas que ela é extremamente elevada em termos de complexidade e de importância dentro do contexto de gestão da organização, que é a missão da organização, ou seja, a declaração de missão daquela organização que nós vamos conversar em momento oportuno, durante esses vídeos. Bem, uma das maneiras de se fazer acontecer o processo do planejamento é a metodologia, chamada de gestão por objetivos. Essa metodologia ela foi desenhada pelo Peter Drucker no livro The Practice of Management, e dentro desse livro ele apresenta a gestão por objetivos como um método para estabelecer as metas e monitorar o progresso para alcançar essas metas. Então, ao longo dessa metodologia de gestão por objetivos, os gestores eles definem as metas para cada um dos departamentos, dos projetos e das pessoas alocadas dentro do organograma dessa organização, e a partir dessa definição estabelece-se um exercício de monitoramento e avaliação do desempenho desses departamentos, desses projetos e dessas pessoas frente às metas que foram estabelecidas. A gestão por objetivos ela é composta por 4 etapas essenciais. A primeira etapa essencial, ela envolve a definição de metas nos níveis corporativos, departamentais e individuais. A segunda etapa essencial envolve o desenvolvimento dos planos de ação para cada um dos níveis de metas que foram estabelecidos na etapa essencial anterior. A etapa essencial 3 ela lida com o monitoramento, ou seja, ela analisa o progresso da corporação como um todo, dos departamentos, dos projetos e das pessoas em relação às metas que foram estabelecidas, e por meio desse acompanhamento, né, desse monitoramento, busca-se a necessidade de identificar pontos de ações que precisem ali de intervenções, de correções, caso eles estejam prejudicando aquele contexto organizacional no alcance das suas metas. E por fim, na gestão por objetivos, a quarta etapa essencial, ela lida com a avaliação do desempenho como um todo, ou seja, nessa quarta etapa, analisa-se o desempenho geral de todo este processo de planejamento. Bom, eu vou finalizar o primeiro vídeo desta série aqui, já falei bastante, para não cansar você. No próximo vídeo, a gente volta e começa a trabalhar o processo de planejamento organizacional, que é composto por 5 passos principais. Passo 1, definir o plano. Passo 2, traduzir o plano. Passo 3, planejar operações. Passo 4, executar o plano. E passo 5, monitoramento e aprendizado. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.